boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo aqui no nosso podcast Papo Santo. Eu sou a Carol Zuliani e estamos aqui para mais um episódio. Eu sou o Vinícius Choqueta e nós somos o Papo Santo. E hoje nós estamos aqui com um casal que é exemplo pra gente e logo vocês vão descobrir o motivo. E eu gostaria de apresentar eles, que é a Amanda e o Kainan. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. Boa tarde, boa noite, bom dia, juventude. Eu me chamo Kainan. Hoje eu tenho uma irmã, né, que é a mais nova, que chama Lorena. Minha mãe é falecida, né, já fazem 8 anos. E meu pai, né, que chama José. E essa é a minha família. E hoje eu sou casado com a Amanda, né? Sim, eu sou a Amanda, tenho 25 anos. Casada com o Kainan, venho de uma família, meus pais são separados e tenho 2 irmãos, uma irmã e um irmão mais velhos, eu sou a mais nova. E hoje, para iniciar o nosso papo, vamos falar de juventude, que é uma coisa que nós 4 amamos. Sim. Então, para a gente começar, eu vou fazer uma primeira pergunta. Primeiramente, eu gostaria de saber como que foi a conversão de vocês na igreja. Vocês sempre viveram dentro da igreja? Conta pra gente um pouquinho. Bom, então vou começar. Eu venho de uma família, vamos dizer que católica, né? Minha mãe sempre ensinou pra gente esse caminho, fez com que a gente fizesse catequese, crisma, enfim, todos os passos, né, que a gente dá início à vida cristã. Então, posso se dizer que eu venho de uma família católica. Mas, vamos se dizer que levar a sério o catolicismo se vem depois agora, né, na juventude. Vamos se dizer que depois que a gente começou a namorar e que entendemos o sentido, né, de estar dentro da igreja. Então, sou catequista desde muito nova, Eu fiz o crisma, já me chamaram, eu aceitei o chamado, mas ela era aquilo, né, participava de todas as coisas, mas era um cristão morno, né? E depois de uma certa maturidade, a gente entende que os mornos, eles são cuspidos, né? Então, a gente percebe que precisa ter uma mudança, virar a chave, né? E então, não se tem uma data, não se posso dizer, no ano tal eu me converti. A minha conversão, ela acontece todos os dias, né? Não tem como a gente dizer, sou 100% convertida. Todos os dias eu tenho algo novo para aprender, então... Cada dia a gente aprende mais, né? Com certeza, todos os dias a gente está vivendo essa conversão. É uma conversão diária, né? Sim, e para você, Kainan? Pra mim, eu também sou de uma família católica, mas não foi sempre praticante, né? A gente é aquilo de ir na missa, mas se não fosse na missa também não tinha problema, né? Então, eu só fiz a primeira comunhão quando era bem jovem, e depois disso nunca fui de estar na igreja, né? Eu sempre ia com a minha mãe de vez em quando, né? A minha juventude foi bem mundana, né? Como se dizer assim. Tudo que o mundo nos oferece hoje, eu participava na minha juventude, né? E quando a minha mãe faleceu, eu acho que foi Deus, né? Que veio e me trouxe a Amanda no mesmo ano, né? Que minha mãe faleceu, que foi um ano difícil para mim. E ao mesmo tempo já veio a Amanda e que foi meio que confortando, né? Um outro. A gente começou a se relacionar e começou o namoro. E a partir daí que começou ela me mostrar o que é a igreja, né? Que é a igreja de verdade. E aí, a partir disso, desde o começo do namoro, a gente sempre colocou o foco como casamento, né? Em primeiro lugar. Nunca namorar por namorar, a gente sempre colocou casamento. E desde o começo do nosso namoro, né? A gente tentava colocar Jesus no centro, né? Para viver o namoro em cima de Jesus. E a partir daí, né, que eu comecei a entender, né, as leis da igreja, os mandamentos. E aí foi a partir disso que aqui na nossa paróquia eu vim fazer a catequese de adulto para crismar, para fazer tudo para a gente chegar para receber o sacramento do matrimônio. Então foi assim, igual a Amanda falou, todo dia a gente está evoluindo na fé. E foi a partir graças a Deus que Deus trouxe a Amanda para mim, né? E hoje eu vivo a fé na igreja. Fala a verdade, nós somos os anjos de vocês, né? Aproveitando que você entrou nesse assunto, eu queria saber como vocês se conheceram. Como foi
né, ali quando vocês conheceram e começaram a namorar. Ele fala, né, que eu que sou o caminho, mas na verdade não consigo dar o mérito a mim, né? Porque eu não consigo nada. É a vivência do evangelho que me faz fazer com que as pessoas ao meu redor possam ver Cristo em mim e se apaixonar por ele. Porque primeiro, do nosso namoro, eu sempre falava pra ele que eu precisava que ele se apaixonasse por Jesus. Porque pra mim, Jesus era o principal, né? Então, a gente se conheceu nas redes sociais, né? Foi numa virada de ano, eu não lembro o ano. Foi de 2015 para 2016. né? Ele me mandou no Snapchat. Um feliz ano novo. Aí eu respondi. E a partir daí começamos a conversar. A gente começou a conversar, a gente se combinou de sair. Fomos num lugar, né? Na época era numa festa. Na festa, né? A gente foi e aí ficamos conversando. Demorou uns... Amanda deu uma enrolada em mim, né? Como sempre. Não, foi uns 6 meses aí a gente conversando bastante. Ainda que nem enrolei tanto. A gente conversou por uns 6 meses. E aí, só que nesses 6 meses aconteceu, né? Que faleceu a mãe dele. E aí foi onde que, pra mim também foi muito difícil, né? Porque é difícil você confortar as pessoas. Sim. Então você imagina, eu tinha o quê? 17 anos, eu ainda não tinha 18. Então, era uma jovem. Juventude, né? Tava no auge da minha juventude. E aí Deus preparou isso pra gente, né? A gente precisou passar por este momento, que acho que foi onde a gente percebeu também, né? Como Deus já estava presente ali desde o início, né? E eu também, né? Eu era bem jovem, né? Perdi minha mãe com 18 anos, né? 19 anos. Então, tinha muito ainda pra viver junto, mas tudo é Deus, né? Uhum. Aí a gente começou a namorar, e aí eu sempre tive no meu coração, até que minha mãe... Eu com a minha mãe, a gente tem uma intimidade muito grande, né? Nossa, não tem nem o que falar. E aí eu falava pra ela: mãe, como é que eu vou falar pra ele algumas questões que pra mim são prioridades? Como, por exemplo, a castidade dentro de um namoro. E isso sempre pegava no meu coração, e pra mim, eu precisava falar pra ele logo no início, porque senão não ia funcionar. Aí eu lembro, né? Foi na frente, hoje eu trabalho, né? No colégio. Eu lembro que a gente foi conversar na praça, ali na frente do colégio. E aí foi onde eu falei pra ele. Foi o quê? Nos primeiros meses, né? Assim, já tinha começado a namorar. Isso a gente começou a namorar em julho. Aí, inquietava no meu coração que eu precisava falar. Daí a gente conversou e eu falei: olha, eu preciso que você saiba que existem algumas prioridades na minha vida. E no meu relacionamento, o primeiro a gente vai namorar com algum intuito, que é o sacramento do matrimônio. Sim. E durante esse período, nós não vamos viver coisas que não são da época do namoro. Nós vamos viver as coisas que são da época do namoro. E aí foi uma batalha. Foram 8 anos de batalha, porque é muito difícil viver essa santidade. Os dois têm que estar... Tem como falar que é fácil. Que não... Exatamente. Não é algo que sozinhos nós conseguiríamos, né? Foi tudo graças a Deus. Então, daí, nesse processo de conhecer-se, foi onde a gente entendeu que, para se agradar, a gente precisava primeiro agradar a Deus. E aí foi assim que a gente se conheceu. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer vocês por expor esse momento da relação de vocês, né? Porque é muito importante a gente falar sobre isso e falar para o mundo, né, sobre esse tipo de relacionamento, né? Viver o relacionamento dentro da igreja. E como que foi, assim, para vocês em relação à escola, à faculdade, né? Ter esse olhar de fora, porque muitas vezes as pessoas não entendem aquela decisão que a gente toma para... As prioridades, né? Isso. Que nem... Até pra mim, quando a Amanda chegou pra mim pra falar isso, né? Foi meio difícil, né? Porque eu ainda tava, como eu falei anteriormente, naquela juventude mundana, né? Pra mim, tudo poderia acontecer. Aquela, como a gente diz, leigo, né? Não conhecia os mandamentos da igreja, nada, né? E aí, como eu falei, foi muito difícil, né? Pra mim no começo, mas aí a gente foi conversando, né? Entre nós, sempre se alinhando.
E na fé a gente conseguiu. E externamente, né, sempre é difícil, eu acho, inclusive mais para os homens, né, porque hoje eu acho que o 90% dos homens, né, no relacionamento, acho que a maioria só pensa nisso, né, e que tem que ter isso a todo momento. E eu sempre tentava, né, alinhar, né, com eles que não é só dessa forma, né, que tem que ter um relacionamento com uma mulher, né. E só que, lógico, né, sempre vai ter, às vezes, zoação, né, quando você explica, tenta explicar, não quer ouvir, mas eu sempre botava, né, Deus no primeiro lugar e falava, não, a gente tem que agradar a Deus. agradar a Deus, né, não o mundo, né. Exatamente. Eu acho que é isso mesmo, porque quando a gente resolve dar a cara a tapa, né, a gente já percebe a mudança. E acaba que, consequentemente, os ciclos dos nossos amigos mudam. Então, expor, né? Falar com os amigos sobre isso, quando se tá já num ciclo de amizade, todos voltados pela mesma causa, né? Que é o evangelho, não fica tão vergonhoso, vamos se dizer, porque acho que é essa palavra, né? Que os jovens devem sentir vergonha. Ai, vergonha de viver a castidade, ai, vergonha de viver a pureza dentro de mim. Vergonha de buscar a santidade. Então, quando o ciclo de amizade tem o mesmo propósito, você acaba aqui não tendo mais esse tipo de sentimento, né? Consequentemente, quando a gente assume esse passo, essa vivência, uma coisa que muda são os amigos, né? Então, em escola, faculdade, a gente sempre vai ser o diferente. Não tem como dizer que não. Então, enquanto as minhas amigas até falavam que não, eu não fazia nada na faculdade, né? E realmente, para mim, não fazia sentido. Eu estava indo lá para buscar a minha formação. Então, não fazia sentido para mim ir buscar outras coisas. Eu acho que um católico praticante, né, ele sempre vai ser o diferente, né? Tem que ser o diferente. Sim, exatamente. Porque se a gente quer viver os mandamentos de Deus, a gente vai ter que ser diferente do mundo, né? E hoje o mundo quer mostrar isso, né? É muito fácil informação hoje em dia, né? Qualquer coisa que você conseguir precisar, vai ter, né? Então a gente tem que tentar mostrar para eles que não é dessa forma, né? Que é o certo ou que é errado. Então, Sim. o mundo quer mostrar pra gente algo que não faz algo fácil, né, na verdade. O mundo, ele vem mostrando uma facilidade. É mais fácil você tá com vontade, quer sentir prazer, então faça. tá tudo bem. Sim. Tem, né, aquele padre que fez até uma musiquinha. Vai lá, faz e confessa. Vai lá, sim, eu vi. Ficou super famoso. Porque realmente é isso que o demônio faz. Sim. No nosso coração. Ele tenta mostrar pra gente que a gente pode e depois tem a confissão. Exatamente. Inclusive teve agora a homilia do Frei Gilson na Canção 9, e ele falou, né? Que o diabo hoje em dia ele tá querendo entrar na família e nas crianças. Exato. É isso que são as duas Porque pessoas. os jovens e as crianças são a intensidade, né? Porque São o futuro da igreja, né? ela vai sem medo. Sim. Trabalho com criança, eles confiam na gente cegamente. E os jovens, eles são intensos. Ou é 880. Ou eu vou abraçar 10 pastorais, ou eu vou abraçar nenhuma. Porque o jovem tem dessas, né? Sim. E a gente vive num mundo muito intenso, né? E é difícil para a maioria se contrariar aquilo que diz na igreja. Porque como vocês falaram, nós somos os diferentes, né? E vivendo, né? Tipo, eu vou me entregar e depois eu me confesso. Só que dói depois que você toma uma certa consciência da religião, né? Vou confessar, mas ainda continua doendo. Então é importante a gente relembrar, né? Sobre pensar, né? Ter essa consciência do que realmente é importante para nós, o que a gente quer viver, né? Sim. E porque, na verdade, também a confissão só realmente acontece quando a gente realmente quer ser perdoado daquele pecado, está arrependido daquele pecado. Exatamente. Não é tipo chegar lá, falar o pecado e você tá perdoado. E continuar fazendo. E não existe arrependimento e conversão, não existe o sacramento. Porque é o que muita gente pensa, né? Eu vou fazer, confesso, depois eu faço de novo. Exato. E confesso de novo. Só que aí não vira algo maior, né? Sim. Algo que foge do nosso. Foge do nosso controle, né? Sim. Então, né,
Como que foi para vocês entrar no grupo de jovens, né? Ter essa vivência com os jovens, com os jovens. É. O meu, né, foi graças à Amanda, né? Porque ela sempre participava, né? Desde a adolescência dela. Sim. E quando nós começamos a namorar, ela já Já trouxe. Foi. mandou eu ir pro grupo de jovens. Eu só participava do grupo de jovens. E aí foi trocar a coordenação do grupo de jovens. E aí teve votação, um monte de coisa. E aí aconteceu que fui chamada a Você. estar à frente de um grupo de jovens e no meu primeiro ano de faculdade. E aí eu lembro que eu conversei com o Padre André na época e eu falei assim pra ele, mas vai ser muito difícil pra mim, já tô entrando na faculdade. Aí ele falou assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Simples assim. E aí a gente tem essa vivência, né? Eu fui assim, do Crisma. Foi um dia um catequista, o Wesley, ele foi lá substituir o meu catequista e ele fez o convite pra gente. Vamos lá no grupo de jovens. E aí foi onde eu participei do grupo de jovens. Foi assim que eu comecei. Aí entrou na coordenação e tá até hoje. Não. Agora eu só tô ajudando. Mas tá ali. Foi graças a Amanda, né? Quando a gente começou a namorar, ela mostrou o grupo de jovens, né? E a partir daí, nunca mais saímos, né? Sim. Não tem como. E não vai sair mais. Jovens abre outras portas, né? Porque comigo e com o Adriano também. A gente se ofereceu para fotografar o grupo de jovens. Eu lembro desse dia. E a partir dali a gente E aí abriu tantas portas. só abraçou e não falou não para mais nada. A Carol não quer nem ver uma porta aberta mais. Porque ela já entrou em tantas. Exatamente. Mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo, até porque eu, agora que faz uns 2, 3 anos, né, que é a minha conversão completa, né, na igreja, e a gente começa, né, assim, a entrar na igreja, a gente não quer mais sair, né? Vou até citar, né, um caso, né, que a gente limpando a grade da Providência de Maria, né, eu até brinquei com o padre Flávio, ele tava na minha frente, eu falei, olha, quando eu comecei a namorar com a Amanda, ela só falou pra mim, é só você ir nas missas ao domingo, já tá bom. Olha o que eu já tava fazendo, tá limpando grade. Eu ajudei ela no grupo de jovens, hoje nós tá representando o setor da juventude, da paróquia. Então, é igual como você falou, né? Quando a gente tá entrando na igreja, parece que não vai sair mais e vai cada vez mais bem forte. Que é isso, é do jovem ser intenso. Sim. A gente é jovem. A gente quer abraçar tudo, a gente quer fazer tudo. E a gente faz Bastante coisa. exatamente. É isso que A gente tenta fazer o nosso máximo. Para os jovens. Né? Sim. É isso que a gente tem que mostrar para os jovens. Que dá pra gente viver no mundo e sendo da igreja, sendo feliz, sendo alegres e não precisando do pecado. E esses dias eu vi um vídeo, né, do Papa Francisco, ele dizendo que a igreja, a juventude não é o futuro da igreja, né? Ele tem que ser o presente da igreja. Então, para mostrar para a juventude, né, que tá na igreja também, né, precisa, né, mudar, né, tudo, né? Mudar tudo precisa. Sim. Precisa e mudar mudando, tudo. né? Você entra e vai A gente não modificando. precisa deixar de ser jovem. Sim, a gente pode aproveitar da maneira correta, né? Até esses tempos atrás, esses dias atrás, a gente foi no Summer Beats e o quanto a gente se divertiu, né? Exatamente. Nos retiros, quanto que a gente dança e dá risada e se diverte, né? Aproveita. Sim. E olha o tanto. E sai de lá rouco, sem voz. Jovens, né, que tinha no Summer Beats, né? Sim. E eu queria perguntar para vocês como vocês se sentem, sabendo que vocês já foram exemplos para tantos jovens que participaram do grupo e que vocês ainda são exemplo para tantos jovens. Isso pra mim me pega muito, na verdade. É algo que sempre... Eu sou uma pessoa que me cobro muito. Isso é de mim. Sempre fui assim. E pensar que as pessoas podem se espelhar em mim é algo que me dá medo. Então, até falei pro Kainan, né, que eu não quero que as pessoas se espelhem em nós pelo quem nós somos, mas sim por quem Cristo fez a gente, entendeu? Sim. Então, assim, dá medo saber que tem pessoas
que olha pra gente e pensa, nossa, que casal legal. Queria ser igual ele. É uma responsabilidade muito grande Sim. você ser o evangelho na vida do outro. Uhum. É uma responsabilidade muito grande. Mas também, de certo modo, é uma gratidão, né? Dá pra sentir um pouquinho, dá pra aquecer o coração, né? Saber que a gente tá num caminho que tá agradando a Deus, principalmente, e que incentiva que os jovens possam não se espelhar na gente, porque quem somos nós para isso, mas que a nossa vocação, que o nosso chamado, ele mostra Cristo para as pessoas. Então, isso é algo que nos alegra. Está ajudando, né, principalmente os jovens que estão perdidos, né, a Exatamente. se aproximarem de Deus. Aproximar e entender que o matrimônio é um chamado, o servir é um chamado. Então, tudo isso a gente faz porque nós somos chamados a fazer e a viver esse evangelho, né? Uhum. Então, é isso. E às vezes eu penso, né, nisso aí, porque a turma deve olhar e falar assim, nossa, esse menino tatuado, né, de brinco, né? Mas eu acho que a gente pode mostrar também com as atitudes da gente, né? Sim. Às vezes um bom cristão, né, não é só com resposta, né? Às vezes um silêncio com atitude, né? A gente precisa, sim, ter conhecimentos, né? Bíblia, o catecismo, são coisas de suma importância na nossa vida. Mas, como São Francisco de Assis fala, a gente precisa viver o evangelho e, se necessário, usar as nossas palavras. Sim. Então, é isso que a gente busca, né? Viver o evangelho. Nossas risadas, né? Mostrar a felicidade nossa de estar na frente, né? Para os jovens, né? Para mostrar que a igreja não é... Às vezes, sei lá, o mundo quer mostrar algo, eles têm que ser muito certinhos, isso, aquilo, né? Sim. E às vezes nós temos que mostrar, né, nossa intensidade dentro da igreja. Sim. Sim. Sim, aquilo que nós somos mediante o que Cristo criou em nós, né? Amém. Não é a sua tatuagem ou seu brinco que vai definir quem você é, Claro. né? Isso é importante também ressaltar. Sim. E agora, a gente tem uma parte do nosso podcast onde convidamos vocês a nos presentearem com algo para ficar composto Desapegar, né? ao nosso cenário. Uhum. Né? Já tivemos outros participantes que trouxeram alguns presentinhos. Sim. Então, vocês trouxeram. Isso não foi fácil, tá? Isso não foi fácil. Nós trouxemos. Quer falar o seu primeiro? Fala, meu primeiro. Então. Existem, eu acho que vocês conhecem, minha biblioteca católica, né? Uhum. A Amanda sempre foi assinante. E eu comecei a ter apego junto a ela aos livros, né? E falei, vou adquirir um pra mim, né? E aí, quando eu comprei meu primeiro livro na biblioteca... Agora é todos nossos. Todos nossos, claro. Casou, se tornou um só. Mas nós namorando, fui lá e comprei o meu livro, que foi A Vida de Jesus Nazareno, né? É, escrito por Bento XVI. Sim, e ele veio esse cartão de Jesus, que é né? metade Jesus bondoso e metade Jesus juiz, né? Isso, mostrar pro pessoal aqui. Lindo. Claro. Olha, pessoal. É um lado a face Jesus misericórdia, né? E o outro justo juiz. E aqui atrás tem E tem a oração. Dá uma de O Padre Cristo. Flávio gosta muito. Isso é muito lindo. Muito lindo. Obrigado pelo seu desafio. Obrigado. Com certeza Sim. vai fazer história aqui no nosso podcast. E o meu, deixa eu pegar aqui, foi muito, muito, muito difícil pra mim. Porque, né, até que eu conversei hoje com o padre hoje cedo. E eu sou muito apegada. Muito. É algo que eu luto todos os dias. Mas eu falei assim, eu ganhei. Então, essa imagem, ela já foi ganhada. Foi um presente que eu falo, né? Da melhor amiga de São Francisco. Foi numa missa de Santa Clara que eu ganhei essa imagem. Uhum. E foi... É algo que me marca muito, porque São Francisco é o meu santo de devoção. É um santo que ensina muita obediência, humildade e principalmente a imitação a Cristo, né? As pessoas falam, né, dele sobre os animais, eu sei que ele tem, sim, um carinho muito grande pela criação. A gente não pode negar. Mas não é São só isso. Francisco não é só isso. São Francisco é muito mais. Uhum. Ele é o Cristo aqui da Terra, né? Ele foi chamado. Então eu trouxe ele para presentear vocês, porque eu percebo que
ele já tá muito pertinho de mim, então agora ele precisa que os jovens Estar aqui conheçam. com a gente. Foi um jovem muito, foi um santo muito jovem, né? Sim. Olha, pessoal, Na sua juventude, na plena, na 24, 23 anos, tinha tudo na vida, né? Sim, um jovem muito rico, né? E você não quer contar a história de como você conseguiu estudar? Vou falar. Isso, conta pra gente. Vou falar, porque foi difícil de trazer. Foi numa missa, acho que era novena, trido, não lembro, na Santa Clara, e eu morava perto ali, né, na casa da minha mãe. E foi um dia que eu não queria muito ir na missa. Eu não tava muito afim de ir na missa, mas por fim, acabei indo. E aí eu cheguei lá na missa, o padre não tava logo a bênção final, eu falei, mãe, acho que eu vou embora. Aí eu falei, mãe, acho que eu vou embora. E sentei ali fora, né? Quem já foi na Santa Clara sabe que tem um espacinho ali fora. E sentei na muretinha. Eu tava com muita cólica no dia. Eu sentei ali na muretinha e fiquei respirando, esperando. Aí começou o sorteio. E aí o primeiro número que sortearam foi o meu. E aí eu fui lá, era São Francisco de Assis. E é engraçado que nessa mesma semana, eu sou assinante, né, da biblioteca, eu tinha terminado de ler o livro de Dom Bosco. E aí eu falei assim, vou começar um outro livro. E eu tinha acabado de começar o livro da vida de São Francisco de Assis. E aí eu falo que não tem jeito, além da gente... A gente se acolheu ali então foi assim que eu ganhei. Então, Tá aí agora. muito carinho agora de vocês. Muito obrigado. obrigada. Ainda trouxeram 2 ainda. Então, é porque o nosso caminho, por mais que agora somos um, foi um caminho diferente. Sim, Ah, sim. Tem a intimidade dele e eu tenho a minha, né? Então não tinha como a gente trazer um... É, A gente ainda não tem algo que era nosso, né? esse livro era só meu, mas agora... Agora é nosso. a gente agradece. Muito obrigado. Amanda e Kainan, o que vocês têm para dizer aos jovens que neste momento se sentem perdidos? Sim, então vamos lá. É preciso que os jovens entendam que todos nós somos filhos amados de Deus. E que Jesus também foi. Então eu estava lá em casa, pensando e rezando, né, sobre esta conversa. Porque tudo brota do coração de Deus. E as nossas conversas, por mais que flui aqui, a gente tem que entender que a gente precisa falar aquilo que agrada a Deus. E aí, é preciso que os jovens lembram, que eu vou ler em Lucas 3:22, que diz assim: Então o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma córpora como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti encontro o meu agrado. Foi no batismo de Jesus no Rio Jordão, realizado por seu primo São João Batista. Onde Deus lembra para Jesus que ele é um filho amado. E quando nós somos batizados, a gente precisa lembrar, né, no nosso momento de tristeza, de desânimo, ou de perder o sentido da vida, como batizados, nós somos filhos amados. Então, é preciso ter sempre isso no nosso coração. Acho que é isso que eu deixo para os jovens, que eles lembrem-se que eles são amados, que Cristo amou eles primeiro. E lembrar também que Cristo nos ama, mas não é por isso que as dificuldades não vão vir. Exatamente. Nem Jesus Aí agradou temos todo mundo, né? Nem Jesus agradou todo mundo. Sim. Jesus passou por um sofrimento muito grande. Sim. Então, a gente tem sempre que lembrar disso. Que mesmo que seja difícil, que doa, Deus está conosco, né? Talvez a gente não entenda naquele momento, Sim. mas no futuro a gente vai entender. E às vezes a gente tenta lembrar dos santos jovens, né? Dos mais conhecidos, só que a gente esquece que Jesus foi jovem. Sim, Jesus teve a maior responsabilidade da história com 30 anos. No auge da sua juventude. Ele era jovem também. Sentirem-se desanimado ou sem sentido na vida, lembrar que o próprio Cristo nos lembra, né? Que somos chamados... Porque a gente tenta lembrar de Santa Teresinha, né? Que foi jovem. Agora o mais próximo da gente, Carlo Acutis, né? Que ele deu seus 15 anos da vida praticamente por Cristo. Só que também Jesus foi jovem, né? E Maria também, né? Que teve a maior responsabilidade, maior sim. Então, quando se sentirem perdidos, lembrar que dentro da nossa igreja
Existem muitos caminhos, né? Existem muitos santos que cada um trilhou a sua história e que possa se espelhar nessas histórias. Sim. Ver algum santo que se assemelha ou que simplesmente chegou pertinho e ficou. Porque era para estar, era pra porque hoje, infelizmente, né, o celular, né, a tecnologia hoje quer mostrar, né, para os jovens, né, eu acho que mais as coisas erradas, né, do que o mundo quer mostrar, né, na verdade... É difícil, então vamos pôr o pé na jaca e vamos terminar de ferrar com hoje a gente vê muita depressão, né, em jovens, muita pessoa querendo tirar a própria vida, né, e isso a gente fica triste, né. Porque eles esquecem do principal, né? Sim. Jesus nos ama. E hoje eu gostaria de convidar você para seguir o nosso YouTube, nosso Spotify e compartilhar esse vídeo com algum jovem, para que ele se sinta amado e tocado também pelas palavras do Kainan, da Amanda, e que eles possam sentir o amor de Cristo. E agora eu gostaria, né, que vocês pudessem deixar uma palavra de esperança para nós, para que nós possamos sempre nos mantermos fortes, porque como a gente estava comentando, né, mesmo estando dentro da igreja, nós sofremos tribulações, sofremos bastante. Então, que vocês possam deixar uma palavra de esperança pra gente. Eu acho que, não sei se vocês têm conhecimento da carta que o Papa fez aos jovens, Christus Vivit, se eu não me engano é assim, fala. E logo no início, eu vou bem ler mesmo, porque a mensagem que o Papa Francisco deixa pra gente, que a gente não pode se esquecer que muito mais do que nossas palavras, né? Nós somos uma igreja, então a gente fala a mesma coisa. E o Papa Francisco, ele finaliza a sua carta... Só um minutinho, tá bom, gente? Ele finaliza a sua carta deixando uma mensagem para os jovens. E é muito bonito, porque realmente, nesse desânimo ou nessa chuva de informações que a gente recebe na rede social, a gente se sente perdido. Então, o desejo do Papa Francisco, né? Porque quem somos nós para falar alguma coisa? Eu já falei aqui, né? A gente quer muito que eles possam ver Cristo e não Amanda e Kainan. Então, o Papa Francisco diz para os jovens: queridos jovens, ficarei feliz vendo-os correr mais rápido do que os lentos e medrosos. Correi atraídos por aquele rosto tão amado que adoramos na Sagrada Eucaristia e reconhecemos na carne do irmão que sofre. O Espírito Santo vos impulsione nesta corrida para a frente. A Igreja precisa do vosso impeto, das vossas intuições, da vossa fé. Nós temos necessidade disso, e quando chegardes aonde nós ainda não chegamos, tende a paciência de esperar por nós. Então, o Papa Francisco, ele é um Papa que acredita na juventude. Então, é essa mensagem que a gente quer deixar para os jovens, que eles possam correr em direção à Igreja, que eles possam correr em direção àquele que nos ama, que é o próprio Cristo. E a minha mensagem que eu vou também deixar é de um outro Papa, né, que é o São João Paulo II, e a frase que ele diz é: jovens, não tenham medo de ser santo. Então é a gente para mostrar para eles, né, que não precisa ter medo, né, de querer entrar na igreja, de mostrar pro mundo, né, o que a gente é, né. Mostrar a sua intensidade. Aqui a gente também é intenso, né? Sim. Aqui a gente A abraça... gente falou, né, olha o Summer Beats como foi, né, Sim. todos os eventos. Batendo recordes de jovens, né? Exatamente. Inclusive o São João Paulo II fez o JMJ, né. Sim. Que é a jornada mundial, né? Inclusive os jovens, às vezes eles pensam, quando eles vão tentar ser santos, na primeira coisa assim que acontece, fora daquele caminho, já pensam que tem que desistir, que é impossível ser santo. Mas não é impossível, tá ao nosso alcance. Se a gente realmente querer, né, buscar a santidade, a gente consegue. Buscar essa conversão diária, né? Sim. Ser santo. São Francisco de Assis não alcançou a santidade em um dia. Foi de caminho. Não é assim, você dorme e acorda santo. Exatamente. É muitos dias. A gente falar que vai ser fácil, que não vai ser fácil. Realmente, não vai ser fácil. Mas é Você possível. falou, né? As dificuldades, os desafios, eles vão continuar vindo. Vai continuar chegando. Mas basta a gente escolher o amor, Sim. que é Jesus. A gente escolhendo ele, flui mais fácil. Tudo vai E vale dar a pena. certo. Vale muito a pena. Sim. Antes da gente finalizar o nosso papo,
tem uma parte do nosso podcast que é um bate-bola, onde a gente pergunta e vocês respondem rapidinho, sem pensar Não muito. pode pensar muito, hein? Posso começar? Você abre Um santo de devoção. São João Paulo II. São Francisco de Assis. Jesus em uma palavra. Amor. Tudo. Um lugar que você sente paz. A igreja. Eu ia falar igreja também, mas pode ser então igreja, né? Pode copiar. Pode copiar. Uma oração que te acompanha. O meu é o Santo Anjo. Na verdade, não é uma oração... Acho que não é uma oração escrita. Mas eu tenho o costume sempre de, quando eu acordo, eu falo, Senhor, que tome conta de tudo que eu pensar, que eu falar, que eu agir, e seja para sua vontade, para te agradar. Um conselho. Paciência. Hoje em dia a gente quer tudo Na hora. rápido. Uhum. A tecnologia nos ensina a querer tudo rápido. Sim. Então tenha paciência. O processo de conversão é diário. O processo de aceitação é diário. Você aceitar que Cristo é a verdade, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, paciência, que tudo tem o tempo de Deus e não o nosso. Sim. O meu conselho é que vocês jovens, né, que hoje é em cima dos jovens, que venham conhecer, né, a igreja, né? Porque hoje o mundo oferece cada coisa, né, e às vezes o Jesus e a igreja fica muito para trás, né? Então que venha conhecer a Bíblia, a igreja, né, tudo, que é muito bonito, né? Sim, não tem como a gente amar algo que a gente não conhece, né? Sim. Conhecer. Bom. Uma frase. Eu ia usar a mesma frase de São João Paulo II de novo, né? Porque quando ele fala que não tenha medo de ser santo, né? Porque hoje em dia, acho que muitos jovens, né, não entram na igreja, às vezes pensam, nossa, o que será que o mundo, meus amigos vão pensar, né? Sim. Então, para eles não ter medo de ser santo, né? Deus, não vendo alguém pior, me escolheu. São Francisco de Assis. Um sonho que Deus colocou no coração de vocês. O matrimônio. Acho que é um sonho. É hoje realizado, né? Mas acho que Acho que a família, os filhos. o sonho hoje é a família, né? Os filhos. Nós ter uma linda família, né? Sim, se Deus quiser. Então, a gente gostaria de agradecer vocês Por terem vindo aqui. aceitado o nosso convite, né? E não agradecer somente a hoje, a esse programa de podcast, mas sim pela amizade de vocês. Pela vida de vocês. Sim, porque, como vocês falaram, né? Às vezes, o que meus amigos vão pensar? Mas na igreja a gente acaba conquistando outros amigos. E amigos que valem a pena, Sim. né? Com certeza. Amigos que nos aproximam de Deus. E hoje vocês são amigos pra gente. E que estão do nosso lado sempre que a gente precisa, né? E vocês também, né? Não tem nem o que dizer. A gente agradece também muito por essa oportunidade. Que eu não gosto desse amigo microfone, mas a gente vai... Mas você tá aprendendo. Exatamente, aprendendo com os nossos amigos, que nos conduz ao céu, né? Sim. Agradecer, né? E deixar a mensagem, né, pra vocês, né? Pro Vini, pra Carol, pra Mayara, pro Adriano, né? E inclusive pro Vini, né? Que é o mais novinho de todos, né? E é o nosso jovem novinho. Que falando de juventude, né? Inclusive ele é um exemplo pra todo mundo, não só pros jovens, né? Tem muito adulto que olha pro Vinícius E se e vê, né? espelha, né? Então, para que nunca vocês, ele principalmente, não percam, né, essa fé, Essa essência. essa essência de mostrar a juventude na igreja, né? Nós está de frente com exemplo daqui, né? Então, deixando para que Não nunca perca. fala isso. Porque vocês ficam falando que a gente é exemplo, mas a caminhada de vocês também nos espelham. Não tem como a gente vir aqui num papo santo e não falar que o convite de vocês foi algo que nos conduziu ainda mais pro céu. E falar, né, que hoje em dia, às vezes, também para os jovens, né, que namoram, eles imaginam que o casamento não é... Nossa, casamento não quero, né? Ninguém quer mais casar, ninguém quer mais ter filho. Sim. É mostrar, né, que Sim. a juventude hoje, nós com seus 20 e pouquinhos, Assim, bem fácil. mostrar que Sim. o casamento é bonito também, né? Viver na igreja junto, casados, né? Então, acho que falar para eles, né, que eles querem casar, que eles querem ter... Eles queiram, né?
Sim. viver o chamado a qual Deus os chama. Sim. E falar bem a verdade, casar é gostoso. Essa Todo mundo põe medo, Sim. mas depois que a gente casa, a Exatamente. gente casaria de novo. Porque nós casamos antes, né? Sim. nós vai fazer 3 meses de 3 casado. vezes, Foi um dos melhores dias da nossa vida, né? com certeza. Então, muito obrigada mais uma Obrigado vez de mesmo. coração pelo sim de vocês e pelo sim todos os dias que vocês dão a Deus, que a jornada de vocês É grande. cresçam e que cada vez mais vocês estejam próximo do céu. Também o nosso desejo para vocês também, que É. a gente possa caminhar juntos. Uhum. no Sim. céu. Que esse podcast daqui a pouco esteja lá do outro lado do mundo já, né? Deus Quem quiser. sabe, né? É, amém. Amém. Muito obrigado, pessoal, por vocês que assistiram e esperamos vocês no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.